a todos, espero que estejam todos muito bem, ou dentro do possível, o melhor possível, e tal como prometido ontem, vou-vos enviando pequenos vídeos explicativos sobre a matéria em questão. Neste caso, hoje vamos falar um bocadinho de rochas sedimentares, mais propriamente apenas da meteorização. Desta maneira, eu acho que é fácil para vocês irem entendendo melhor e fazendo os vossos resumos, acompanhando pelo livro e pelo PowerPoint que eu já vos facultei. Ora, relativamente à meteorização, eu tenho que saber que existem dois tipos, a meteorização física e a meteorização química. Ora, a meteorização é a primeira etapa do ciclo das rochas. Sempre que uma rocha aflora à superfície, ela é exposta a agentes de meteorização. Essa meteorização, portanto, muitas vezes começamos por falar na meteorização mecânica ou física, está relacionada com as inúmeras diaclases ou fraturas que as rochas têm. Essas fraturas formam-se muitas vezes a quando do seu afloramento, ou seja, do levantamento tectónico, por forças tectónicas e por alívio de pressão. Então, é como se a rocha estivesse confinada a um determinado local no interior da Terra e quando aflora ela vai expandir, tem mais espaço e vai, portanto, fraturar. Essas fraturas, portanto, quanto mais fraturas a rocha tiver, significa que maior vai ser a superfície de contacto que ela tem com a meteorização química, ou seja, que ela vai ter com os principais agentes de meteorização química. Por outras palavras, quanto maior, portanto, a superfície fraturada, maior vai ser o grau de meteorização química que a rocha poderá sofrer. Ora, em relação à meteorização física, eu consigo, portanto, perceber facilmente que uma rocha é fisicamente meteorizada sempre que ela apresenta inúmeras fraturas. Essas fraturas, muitas vezes, portanto, também alargam por meteorização física, pela ação, por exemplo, da água, com a crioclastia, gelo. Com a diminuição da temperatura, a água congela e a água congela, e quando congela, se repararem nas minhas mãos, imaginem uma fratura deste tamanho, a água congelada vai expandir a diaclase, quando a água descongela, a diaclase volta ao seu estado normal. Ora, isto ao longo de muito tempo faz aumentar a fraturação da rocha. Da mesma maneira, as altas e as baixas temperaturas, contração e dilatação do material, portanto, sendo que temos apenas, conseguimos associar a uma malha cristalina que, portanto, vai contrair e vai dilatando e, consequentemente, portanto, vai aumentando o grau de meteorização física dessa rocha. Em relação à meteorização química, portanto, a água é sem dúvida um dos principais agentes de meteorização que existe, quer física, quer química, mas química neste caso, e nós temos tudo o que envolve água, envolve reações de hidrólise. Se vocês pensarem um bocadinho, e de acordo com o livro, com este livro de Arial, da página 47, existe aqui na página 47 uma tabela, que é uma tabela que faz a síntese das principais meteorizações químicas que existem. A hidrólise dos feldspatos é uma das meteorizações químicas mais importantes, sai frequentemente em exame nacional, portanto o feldspato é um dos minerais que é constituinte do granito, e então eu tenho que pensar da seguinte maneira: o granito é uma rocha que é constituída por quartos feldspatínicas. Ora, o feldspato é um mineral que facilmente sofre hidrólise e quando a rocha, sendo o granito uma rocha altamente diaclasada, portanto, as diaclases, portanto, a água vai infiltrar e vai meteorizar os feldspatos. O feldspato esse que vai transformar-se em argila. São novos minerais muito mais estáveis nas condições de pressão e temperatura novas e, portanto, junto a grandes maciços graníticos, eu posso encontrar grandes aglomerados de argila. Depois tenho também outra meteorização química que estou a falar da oxidação das olivinas e das piroxenas. Quer a olivina, quer as piroxenas, nós associamos a rochas como o basalto, são minerais que têm um ponto de fusão elevadíssimo, ou seja, formam-se a temperaturas bastante elevadas e, portanto, nas novas condições de pressão e temperatura, quando a rocha aflora à superfície, elas vão sofrer oxidação.
são facilmente alteradas, oxidadas. A oxidação é uma meteorização química que também tudo aquilo que contém ferro na sua composição nós vamos associar, na medida em que basta pensarmos que as coisas enferrujam porque têm ferro e porque estão em contato com o ar e o ar é oxigênio, então daí a oxidação. Depois, em relação à hidrólise, nós temos também uma hidrólise muito importante que é a parte das águas ácidas. As águas ácidas são águas que muitas vezes em rochas como o calcário, portanto o calcário é uma ou outra rocha que tem inúmeras diaclases e o dióxido de carbono muitas vezes ao combinar-se com as águas das chuvas forma o tal ácido carbónico. Esse ácido carbónico, portanto, provoca as chuvas ácidas e essas chuvas ácidas, portanto, quando infiltram nas diaclases do calcário, vão ser responsáveis, portanto, pela formação de íons como o hidrogenocarbonato de cálcio e, portanto, ao remover esse íon, vai promover, digamos, aquilo que nós chamamos de dissolução do carbonato de cálcio, vai dissolvê-lo e ao dissolver, portanto, vai criar na rocha calcária galerias essas que se vão unir e vão formar posteriormente grutas. Por isso, muitas vezes, quando nos aparece a palavra modelado cárcico, nós vamos associar sempre ao calcário. O calcário que tem as inúmeras diaclases e essas diaclases que sofrem, portanto, pela ação das águas ácidas, meteorização química, portanto, o dióxido de carbono vai combinar-se com a água das chuvas, vai formar ácido carbónico, água ácida, infiltra-se nas diaclases, vai dissolver o carbonato de cálcio, tal meteorização química, e este ácido carbónico, portanto, vai reagir com este carbonato de cálcio do calcário e vai produzir dois íons, que é o íon hidrogenocarbonato de cálcio e o cálcio, certo? Portanto, esses íons, portanto, vão promover, digamos, a formação de sulcos, portanto, sulcos esses, portanto, galerias que se vão unir e mais tarde vão formar as grutas. Depois, por último, tenho ainda, portanto, a parte da dissolução, está no livro, na página 47, a dissolução da halite, portanto, que é o cloreto de sódio, e depois o livro ainda foca a parte da hidratação e desidratação, em que são processos de meteorização que, portanto, onde existe ou adição ou remoção de água, tal como o próprio nome indica. Concerto é que as mais importantes, que saem com maior frequência, a hidrólise dos feldspatos, a hidrólise, portanto, que promove a dissolução do carbonato de cálcio para a formação das grutas, a oxidação das piroxenas ou também, às vezes, em algumas circunstâncias, a oxidação das olivinas. Estas são as principais meteorizações químicas que vocês vão ter que saber. Em relação à formação das grutas, depois eu irei voltar a falar delas quando falarmos nas rochas sedimentares quimiogénicas, tá? Para já, hoje, ficam com a meteorização física e química. Depois, a erosão, que é a parte que vem a seguir. Os agentes de meteorização são exatamente os mesmos agentes de erosão. A erosão, vocês têm de saber que consiste na remoção de sedimentos. E, portanto, eu posso também aqui concluir que a meteorização vai formar sedimentos, entra na sedimentogênese. Esses sedimentos, detritos, são removidos pela erosão e posteriormente vão ser transportados por agentes de transporte. O principal, portanto, que nós vamos referir também vai ser a água, até às famosas bacias de sedimentação. Tá? Para hoje fica assim, espero que consigam perceber. Um beijinho. Ora bem, então só uma adendazinha. Uma delas é que quando ocorre a hidrólise pela ação das águas ácidas, essa hidrólise também pode ocorrer, portanto, no feldspato. E o feldspato, portanto, quando da água ácida, ocorre
o íon H+, vai substituir o íon potássio na malha cristalina. Portanto, o íon H+ substitui o potássio na malha cristalina do feldspato e forma um mineral novo que é a caulinite e, portanto, é a chamada reação de caulinização. Esta o vosso livro não foca, mas também é necessário conhecer. Depois, por último, quando falo do calcário, por vezes há exercícios e manuais que falam na chamada terra-roça. A terra-roça, portanto, existe quando o calcário não é apenas carbonato de cálcio puro, o carbonato de cálcio, portanto, para além disso, este calcário, para além do carbonato de cálcio, contém sílica, argilas e outras impurezas, portanto, em que elas, como não são solúveis, nem a sílica nem a argila, portanto, elas não são solúveis na água, vão acabar por precipitar e, portanto, na presença de óxidos de ferro, vão formar aquilo a que nós chamamos de terra-roça. Eu vou-vos enviar 3 ou 4 coisinhas, portanto, sobre esta parte por WhatsApp e depois gostaria que qualquer dúvida vocês também colocassem para que eu possa reunir, fazer um apanhado das várias dúvidas e fazer um vídeo a explicar e a dar resposta a todas as outras dúvidas que vocês tenham, tá? Até breve, um beijinho.